Eu já estou aqui no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e eu vou lá para a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que é a Catedral do Rio de Janeiro. E ali embaixo é a Igreja de São Francisco da Penitência. A gente chega nessa primeira igreja, que é a Igreja de Santo Antônio. Estou indo lá para a Confeitaria Colombo, que é uma confeitaria super tradicional aqui no centro do Rio de Janeiro. Cheguei aqui, olha, no Teatro Municipal. Ele é inspirado no Opéra de Paris. E agora vim, ó, pro Boteco Belmonte, que é um boteco bem tradicional e gostoso aqui do Rio de Janeiro. Dia 2 começando. Tô entrando agora no trenzinho que sobe o Corcovado. E aqui a gente tá chegando no Cristo, ó. Tá aí o Cristo Redentor. E agora eu já tô descendo porque partiu o Parque Lage. E ó, o pessoal faz foto. Aqui já é a fila pro bondinho, pra subir lá pro Pão de Açúcar. O bondinho tá ali, ó. O tempo fechou lá em cima no bondinho. Vim pro Artigiano, que é esse restaurante lindo que vocês vão conhecer. Quem vier ao Rio, eu recomendo. Gente, bom dia, bom dia! Hoje é sábado, é o terceiro dia do nosso vlog. Fui dormir bem gostoso ontem, depois de jantar no Artigiano. Sempre que eu venho ao Rio, eu gosto de prestigiá-lo, porque o Artigiano é bem gostoso. E como eu falei pra vocês, ele tem um preço assim muito, muito justo. E a gente come muito bem, o serviço é muito atencioso. E aí tomei aquele vinhozinho que vocês viram e depois eu fui naná, bem gostoso. E agora acordei cedo para vir tomar café aqui por Ipanema, esperando que o sol dê o ar da graça. Ainda tá um pouquinho nublado porque eu reservei hoje para ir pra praia. Então quero mostrar a praia para vocês e tô pedindo pro sol aparecer. Tá gostoso, tá calor, tem uma brisa, mas tá faltando aquele solzão, ainda tá meio nubladinho. É isso, daqui a pouco eu mostro o café. Escolhi um café aqui de Ipanema, sentei na mesa, ó, e olha o que eu pedi, dá uma olhadinha. Um ovo beneditino com bacon e avocado, guacamole na verdade. Um creminho de coco com chia e frutas e manga. Olha que bonito que tá isso, dá uma olhada. Olha que capricho que veio. E um café com leite, porque paulista, mesmo no Rio, precisa de um café com leite. Ó que gostoso. Então é isso, agora eu vou pro café da manhã. Vou fazer esse café gostoso. Vamos ver se esse tempo vai abrir, porque tá bem nublado. Não sei não se vai dar praia, mas pelo menos eu vou caminhar lá na praia para filmar a praia para vocês. Até já! Olha, o tempo deu uma firmadinha, não tá bonito, mas tá um mormaço gostoso. A praia tem até bastante gente para um dia como hoje. Ó, lá embaixo a gente tem o Arpoador. Eu tô aqui no posto 9 em Ipanema e ali, ó, a gente tem o Morro do Vidigal e do outro lado é a Rocinha. E a praia aqui, ó, tá bem gostoso porque tá um mormacinho, dá para ficar tranquilo aqui na praia, não tá aquele sol escaldante, não tá aquele dia lindo, maravilhoso. Então agora eu vou dar um tempinho aqui, curtir um pouquinho o barulho do mar, porque depois, mais tarde, o passeio continua. A parte da tarde eu vou lá para a escadaria, acho que é Escadaria Celeron, que eu não conheço a escadaria. E depois vou para o Museu do Amanhã, que eu já conheço, mas eu quero rever e mostrar para vocês. Então é isso, partiu agora dar uma relaxada aqui na praia, ficar bem de boinha aqui e depois vou lá para a Escadaria Celeron e vou lá para o Museu do Amanhã para mostrar para vocês o acervo. Pessoal caminhando aqui pela praia, pessoal fazendo um futevôlei lá do outro lado. E é isso, pelo menos deu para vir pra praia. E é isso, pessoal, é o sábado desse vlog aqui. Eu espero que vocês estejam gostando do vlog. Lembra sempre de dar aquele joinha aqui para mim, de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho para receber notificação. E é isso, esse vlog do Rio de Janeiro. Eu espero que vocês estejam curtindo essa viagem. Eu tô adorando. Ainda vai ter muita coisa pela frente. Tem o
dia de amanhã eu pretendo ir pro brunch do Copa e vou mostrar o brunch para vocês, que é uma delícia o brunch lá. E quero mostrar para vocês, bem legal. É isso. Daqui a pouco eu mostro mais coisas aqui para vocês. Gente, o sol, ó, não saiu, não deu as caras. É verdade que ainda tá nublado, mas ele deu as caras. Eu tô gravando sem microfone, por isso eu tô tentando falar perto do celular. Fala se a gente não é abençoado por ter no Brasil um lugar lindo como esse, que mesmo num dia de pouco sol é lindo de qualquer forma. É isso, Rio de Janeiro é isso, é essa terra maravilhosa, onde a gente tem o morro de um lado, a praia, os prédios, é isso. Bom, daqui a pouco partiu, porque a gente continua o nosso roteiro aqui pelo Rio. Eu espero que o som esteja bom, porque no fundo eu tô gravando sem o microfone, como eu falei, tem um pouco de vento, mas é isso. É o Rio de Janeiro e daqui a pouco a gente continua esse vlog, porque eu quero tentar conhecer a escadaria do Selarón, que eu não conheço. Depois eu vou pro Museu do Amanhã, que eu já conheço, mas eu queria gravar para vocês. Então até já já. Gente, corri de lá da praia aqui pro Museu do Amanhã e a gente já entra nesse hall aqui. Olha que cúpula bonita essa que a gente tem aqui. É um prédio todo conceitual. Olha, a gente tem as curvas para cá. Deixa eu me afastar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo? É um prédio muito, muito conceitual. E assim, o foco dessa exposição é ser digital, porque ela foca em ideias e não em objetos. Então, é muita tela trazendo conceitos aqui do museu. Então vamos começar esse tour juntos por aqui. Eu vou mostrar bastante partes para vocês do museu. Só quero mostrar o logo ali, ó, Museu do Amanhã. Vamos adentrar. E aí, esse é o tipo de acervo que a gente vê aqui, ó. São hologramas, ó, a projeção daqui, agora sumiram todas. De novo, a projeção daqui vai lá para as gaiolas, ó. E a gente tem a sensação de que realmente os passarinhos estão dentro da gaiola e é só um holograma. Esse é o tipo de exposição que a gente tem no Museu do Amanhã, muito conceitual. E aqui a gente tem uma maquete do prédio do museu. Olha que prédio interessante na sua arquitetura. E esses frises que a gente vê aqui, eles se movimentam para proteger o museu da luz solar. Então é um prédio completamente idealizado, integrando a natureza com a parte construtiva, pensando em tecnologia e preservação dos recursos ambientais. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o prédio por fora. E aqui a gente vai chegando numa das partes mais instagramáveis e icônicas aqui do Museu do Amanhã, que é essa instalação super linda que a gente vai tendo essa visão agora.
E aí, saindo dessa instalação super bonita e instagramável, a gente vai se deparando com esta vista aqui, olha. A gente tem um espelho d'água que se une lá no fundo ao mar e essa linda estrela flutuando nesse espelho d'água. E lá no fundo a gente tem o porto. Aliás, nós estamos na região do porto aqui do Rio de Janeiro. A gente tem até um barco ali, ó, um barco costeiro entrando no vídeo agora. E essa é a estrutura que eu mostrei para vocês na maquete. É muito lindo visitar o Museu do Amanhã, faz a gente ter muitas reflexões, muitos insights. É isso, Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, 2024. Essa é uma das vistas que a gente tem aqui do segundo andar do Museu do Amanhã. A gente tem esse globo gigante de LED. Aqui a gente tem a arquitetura do prédio, muito bonito. Vale a pena a visita, viu? Gente, agora eu tô na parte de fora aqui do museu, ó. Olha que bonita essa arquitetura do prédio, que foi aquilo que eu mostrei para vocês lá na maquete. Aqui a gente tem o porto. É muito lindo ver essa noite. Olha o ventinho levando meus cabelos aqui, ó. É muito lindo ver essa paisagem aqui, porque a gente está exatamente na área do pier, do porto, aqui do Rio de Janeiro. Então a gente tem o museu ali, que aqui é a entrada. A gente tem toda essa parte que foi aterrada e preparada na época das Olimpíadas aqui do Rio para receber o Museu do Amanhã. E ali a gente tem uma parte do centro, porque a gente está aqui quase do lado do centro, né? Então é muito linda essa região aqui. Essa arquitetura toda foi um projeto do arquiteto espanhol Santiago, foi erguido aqui na Praça Mauá, fundo bem integrativo aqui, um espaço para todo mundo. O custo dessa construção foi aproximadamente 230 milhões de reais e foi inaugurada em 17 de dezembro de 2015 e recebeu na inauguração cerca de 25 mil visitantes no primeiro final de semana. Então é um espaço bem lindo que vale a pena ser visitado sempre que a gente tem oportunidade de vir aqui no Rio. Bom, e agora sim, sábado tá terminando? Não tem muita coisa ainda pela frente. Agora eu vou pegar um carro e eu vou lá para a escada do Selarón. Vamos ver se tem alguma vista à noite. É mais ou menos caminho do restaurante que eu quero ir, que eu quero mostrar para vocês esse restaurante que tem uma vista lindíssima. Então vamos ver se eu consigo passar na escadaria do Selarón e da escadaria para o restaurante que eu vou mostrar para vocês. É já já. Não sai daí! Vai dando aquele joinha, curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E aí, viajar tem essas gratas surpresas. Olha o que eu encontrei. Morro da Conceição. A gente sobe aquela escadaria ali e chega num barzinho super charmoso aqui para tomar um café. O velho e bom cafezinho brasileiro. Pra gente descansar um pouquinho, apreciar a vista e daqui a pouco continuar o nosso tour aqui pelo Rio. Ainda tem muita coisa. Já anoiteceu, já tá escurinho. Já tem um sambinha tocando. Não sei se o microfone capta, mas a gente ainda vai continuar. É só uma pausa rapidinho para aquele vício bom do cafezinho. Uma brisinha gostosa aqui, gente. Dá um respiro depois de andar lá pelo museu. E aí tem uma rua aqui atrás que eu vou mostrar, eu vou filmar para vocês verem. Eu vou subir, cheio de barzinho, cheio de lugar. Então é isso, Morro da Conceição. Descobri agora, aqui do lado do Museu do Amanhã. Gente, olha, tô no Morro da Conceição, que eu descobri agora, por acaso, esse lugar. Olha que charmoso. Acabei de tomar o café ali, que eu mostrei para vocês. E vou subir, olha, por aqui, para vocês terem ideia do que a gente tem por aqui. Olha que coisa mais graciosa, gente. Que ruazinha mais charmosa. Eu vou diminuir um pouco a luz da câmera para vocês terem noção do que eu tô falando. É um barzinho ao lado do outro aqui, olha. E aí a gente pode entrar, tomar um café. Parece muito Santa Teresa, lembra o bairro de Santa Teresa, mas é o Morro da Conceição, ó.
Tô chegando aqui na escadaria Selarón. Ela foi decorada pelo arquiteto chileno Jorge Selarón. E ele começou a fazer isso por diletantismo, por hobby mesmo. E daí ela foi declarada uma homenagem ao povo brasileiro. Foi declarada homenagem por ele. E ela é todinha decorada, ó, com azulejos, enfim. Olha que lindos os azulejos da escada. Cacos de cerâmica, bem naquele estilo mosaico. Lembra um pouco as obras do Gaudí. E o pessoal fica aqui, ó, fazendo foto, batendo papo. Olha, muito legal, olha. Parecem as obras lá do Gaudí de Barcelona, mas é aqui, é no Rio de Janeiro, e ela é grande, viu, gente? E aqui, ó, tem uma homenagem na encruza, homenagem do povo de matriz afrodescendente, olha só. E lá no fim a gente vai ter a bandeira do Brasil. É isso, escada Selarón, que fica entre os bairros de Santa Teresa e Lapa. Então eu saí de lá do centro e eu peguei um táxi que não deu 10 minutos de táxi e cheguei aqui. Muito legal. Vou terminar de subir. Gente, eu cheguei agora no Aprazível, que fica no alto do Morro de Santa Teresa. Então a gente sobe por ali, ó, e a gente chega aqui num hall super bonito e tem uma escadaria pra gente descer pro restaurante. Eu vou te mostrar a escadaria e tem um elevador pra quem prefere ir no elevador. Vou te mostrar as duas vistas porque o restaurante acontece lá embaixo, que é pra gente ter a vista do morro. Então eu vou virar a câmera pra você ter noção do que eu tô falando. Olha, essa é a vista pela escada. E a gente vai vendo aqui, e a gente pode ir aqui pelo elevador, e a gente vai ter um elevador panorâmico que mostra toda a descida aqui com essa vista maravilhosa. Mas eu vou descer de escada porque acho mais charmoso. Vamos lá? Vamos descer aqui para a entrada do Aprazível, um restaurante super gostoso, uma vista linda aqui do Rio de Janeiro, no alto do Morro de Santa Teresa. E se você tá pensando que a meia-noite vai terminar aqui em Santa Teresa, não vai não, hein? Mas fica aí que eu vou te mostrar os pratos e depois a gente vai sair daqui e vai para um outro lugar. Olha que gostoso já o primeiro plano, o primeiro piso aqui do restaurante, ó. Olha que lugar agradável. Agora eu vou ver ali a minha reserva e daqui a pouco eu já gravo mais pra gente aqui. É por isso que a gente vem no Aprazível, porque a gente janta com essa vista aqui, olha. Essa é a vista que a gente tem durante todo o jantar aqui no Aprazível. Ele é um restaurante que ele tem vários níveis, vários pisos, todo construído tipo palafita, então é todo rústico. Tô dando algumas vistas para vocês, olha. De todos os lugares e pisos a gente tem vistas. Ele tem passeios aqui bonitos pra gente ir de um piso pro outro. O calçamento é todo bonito e tem todo um charme com essa vista linda durante todo o jantar. Eu pedi aqui, olha, um acarajé do Cerrado para entrada, que na verdade é um pastelzinho de massa de angu, que é aquele quase uma polenta mais durinha e recheado de camarão com dendê, bem gostoso. E aqui a gente tem um molhinho de tomate e de jiló. E aí a gente come com a pimentinha e um vinho rosé. E agora, gente, eu pedi para saborear esse ceviche no tucupi, porque a gente tem uma coisa meio amazônica aqui, o tucupi, o peixe. Então vou degustar isso aqui e depois eu vou partir pro meu prato do jantar, porque aí é hora de jantar e depois do jantar eu vou continuar esse vlog para vocês. Fica aí que depois do jantar eu ainda vou te mostrar o que eu vou pedir de prato e depois do jantar eu te conto para onde eu vou depois do Aprazível. E aí a gente vai encontrando diversos cantinhos aqui no Aprazível. Como o nome já diz, cantinhos super bonitos e aprazíveis. Olha esse aqui, por exemplo, que cantinho gostoso. Eu não sei se vocês conseguem perceber o som da fonte. É um cantinho super gostoso aqui no Aprazível.
meu prato um polvo com batata. Ele originalmente viria com ratatouille, mas eu pedi para substituir por arroz, porque eu não curto muito berinjela e o ratatouille, a base é berinjela, né? Então veio o arroz no lugar, mas saibam que esse prato vem acompanhado com o ratatouille. Tá bem bonito, tá cheiroso. Agora partiu o jantar. Bom, e agora que eu já fiz esse jantar super gostoso, tomei meu cafezinho, eu vou lá para os Arcos da Lapa para mostrar para vocês um pouco da vida boêmia do Rio de Janeiro, os arcos que são super tradicionais, um cartão postal do Rio de Janeiro. Bora lá pro Arcos da Lapa. Então, olha, tô aqui nos Arcos da Lapa, no bairro da Lapa. Esses arcos aqui já serviram de aqueduto para trazer água potável para a cidade do Rio em 1800 e pipoquinho. Depois, com o tempo, o aqueduto foi fechado em cima e aqui começou a passar o bonde. E aí se tornou assim folclórico o bondinho dos Arcos da Lapa. Hoje acontece por aqui todo tipo de balada, barraquinha de gastronomia, tem todas as tribos aqui, ó, passeando e frequentando esse lugar e virou um point noturno. E para minha surpresa, tá super policiado, super seguro e você pode transitar aqui como turista à vontade, ó. A gente tá aqui à noite, tá cheio de policiamento e cada galera, cada tribo fazendo a sua festa, a sua vibe aqui. Aqui atrás, ó, naquele letreiro luminoso que a câmera não tá focando bem, mas tá escrito Circo Voador, é uma das casas noturnas do Rio que já foi considerada no passado uma das maiores casas noturnas e com os artistas mais icônicos, que é a palavra da moda, do cancionário brasileiro. Já teve show de muita gente importante aqui no Circo Voador. Fica aqui nos Arcos da Lapa. Eu vou dar uma girada aqui para vocês terem ideia de como é que é a ambientação aqui, ó. A gente tem uma praça bem bonita pro lado de cá e todas as tribos frequentando esse lugar que é tradicional aqui no Rio, a paisagem. A gente tem umas igrejas lá em cima, ó. Ó que bonito, tem uma igreja ali em cima. A gente tem um prédio bem bonito ali no final do aqueduto, ó. Ali em cima, o Morro de Santa Teresa, da onde eu vim, onde fica o restaurante Aprazível e toda a balada que acontece aqui em volta, ó. Balada, na verdade, essa balada noturna na rua, com barraquinhas gastronômicas. O pessoal aqui janta, toma um lanche, toma uma bebida, se diverte, faz a noite carioca. Eu vou sair daqui e eu vou agora lá pro Rio Cenário, que é uma balada que tem aqui à noite no Rio, para mostrar para vocês, porque aqui a Lapa é um bairro noturno, é um bairro boêmio e a gente vai mostrar um pouco dessa boemia para vocês. Ali, como eu falei, ó, a gente tem a entrada do Circo Voador. Vamos ver se agora, deixa eu vir mais para cá, ali, ó, a entrada do Circo Voador, que fica exatamente embaixo dos Arcos da Lapa. Já foi uma das maiores casas noturnas aqui do Rio. Já teve shows icônicos aqui de gente super badalada do cenário do cancioneiro brasileiro. E aqui eu tô chegando no Rio Cenário, que é uma casa noturna, bem típica aqui do Rio de Janeiro. Ela tem 7 ambientes diferentes de música brasileira e a gente vai entrar para apresentar para vocês aqui no canal o Rio Cenário. Vamos lá para dentro.
Copacabana, começando esse quarto e último dia desse vlog aqui pelo Rio de Janeiro. E eu tô com a estátua do Carlos Drummond de Andrade, uma estátua que foi inaugurada em 2002 aqui na praia de Copacabana, em homenagem ao centenário do nosso poeta. Ele fica aqui em Copacabana, ó, deixa eu tirar minha perna da frente, sentado de costas para o mar, olhando a Avenida Atlântica. E essa estátua custou R$65 mil quando ela foi feita. A cada tanto ela sofre um vandalismo, o pessoal tem que tirar, tem que reconstruir alguma parte da estátua. Ela já perdeu o nariz, já perdeu o óculos, enfim, uma homenagem ao nosso poeta. Bom, o dia tá só começando, eu tô indo agora pro Copacabana Palace, onde eu vou fazer um brunch e depois do brunch sigo pro aeroporto para voltar para casa. Mas ainda vou te mostrar esse brunch lá no Copacabana. Então partiu agora, eu vou pegar um carro aqui, um táxi, e vou lá pro brunch do Copacabana Palace para te mostrar. Mas antes, essa vista aqui de Copacabana, num dia de domingo, o pessoal fica aqui, ó, pelo calçadão, pela ciclofaixa, passeando, tomando um solzinho. Tá um dia bonito, tá um dia ensolarado, e é isso. Rio, tô quase me despedindo dele, até a próxima vez, mas ainda tem mais um pouquinho para curtir. Bom, acabei de chegar aqui no Copacabana Palace. O Copacabana é um hotel super tradicional aqui do Rio de Janeiro, que fica, claro, na praia de Copacabana. Ele foi comprado pelo grupo Belmond e agora ele se chama Copacabana Palace Belmond. Na verdade, eles quiseram mudar o nome para Belmond, não pegou, todo mundo continuou falando Copacabana Palace e agora eles mudaram de novo para Copacabana Palace Belmond, resolveram manter o nome. Olha a fachada dele aqui, que é super tradicional, aparece em tudo quanto é novela. Deixa eu vir mais um pouquinho para cá para vocês terem uma noção, que a gente tem árvores aqui na frente. Eu vou tentar depois gravar de lá da avenida para vocês, mas essa fachada é super tradicional aqui no Rio de Janeiro. E aos domingos tem o brunch do Copa, aos sábados tem a feijoada e aos domingos tem o brunch do Copa. Então eu escolhi o brunch e gravar para vocês todo esse brunch, porque eu já fiz outras vezes, ele é bem gostoso e eu acho que vale a pena eu mostrar para vocês aqui no canal. Então eu vou tentar fazer umas imagens lá do outro lado da rua, da fachada daqui, para vocês verem. Depois a gente vai entrar e eu vou fazer um tour pela piscina, vou fazer um tour aqui pelo hall, porque é bem bonito, vale a pena conhecer. E depois vamos fazer o brunch e aí partir o aeroporto, voltar para casa, voltar para São Paulo. Vou lá do outro lado da avenida gravar para vocês. Então, gente, eu vim aqui do outro lado da rua para gravar para vocês a fachada do Copacabana Palace, que assim, já apareceu muito em filme, já apareceu em novelas e é bem tradicional aqui no bairro de Copacabana. Ali do lado é o prédio, quem conhece a história sabe que aquela socialite aqui do Rio, a Narcisa Tamborideg, mora. Agora parece que ela mudou, foi para um outro apartamento mais novo, mas é desse prédio que ela fala com os amigos lá na piscina do Copa. Eu vou mostrar a piscina depois para vocês. Então é isso é Copacabana. No domingo a gente tem ciclofaixa aqui, olha, tem o pessoal que caminha pela orla, é uma vibe bem gostosa do Rio, super bem policiado. Todo mundo fala que o Rio é muito violento, que o Rio tem problemas, tem medo de vir pro Rio, mas eu, todas as vezes que eu vim, não foi só dessa vez, foi tudo muito tranquilo. Claro que a gente toma certos cuidados, mas assim, o Rio é uma cidade maravilhosa, é linda e eu nunca vi nenhum problema maior, claro, a gente sempre tomando os devidos cuidados. Bom, gente, é isso, partiu, vamos lá dentro do Copa mostrar para vocês. Gente, tô chegando aqui no Copa, olha que bonita a entrada e vou mostrar para vocês agora o interior do Copa. Vamos lá. Olha, a gente já chega num hall de distribuição, a gente tem ali a recepção, olha que bonito. Aqui na entrada já tem umas cortesias, umas gentilezas para quem é hóspede. Aqui a gente já tem uma área de espera, quem vai esperar um carro de aplicativo, quem vai esperar um táxi. E aqui a escada
escadaria principal sempre tem um arranjo bem bonito aqui. Todas as vezes que eu vim, sempre tinha esse arranjo grande, monumental aqui. Aqui a gente subindo tem a escadaria que vai para os andares. Lembrando que a Madonna ficou hospedada aqui quando veio para o Brasil fazer o show. E aqui a gente tem o corredor que vai para a piscina, que é onde acontece o brunch. A gente vai tendo aqui algumas lojas, algumas joalherias para quem quer presentear. E aí esse corredor vai dar acesso, olha, tem coisas lindíssimas aqui, joias com pedras brasileiras. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha esses brincos, para quem gosta de joia, como eu gosto. Tem coisas bem bonitas, bem exclusivas por aqui. Tem mais um pouco do lado de cá, mais algumas aqui, enfim. Para quem quer presentear alguém que está hospedado aqui no hotel. E aí a gente continua nesse corredor, que nós vamos sair lá na piscina. E aqui, finalmente, a piscina do Copa, tão famosa piscina do Copa, que a gente tem aqui nesse lado do hotel. E aqui, exatamente nesse restaurante, é que acontece o brunch do Copa aos domingos. A gente tem o bar aqui e a piscina pro lado de lá, que os hóspedes podem usar. O brunch qualquer pessoa pode reservar, não precisa necessariamente estar hospedado no hotel. Pode também entrar, vir aqui, curtir o bar do hotel nessas mesas. Você pode fazer o pedido de uns drinks. E aos sábados tem a feijoada também aqui do Copa, então você pode vir mesmo não estando hospedado. Ali o prédio que eu falei para vocês da Narcisa Tamborideg, então dessas janelas aí, ela pega a megafone e conversa com os amigos e chama as pessoas famosas. Diz que quando o Michael Jackson veio para cá, ela gritava feito louca de lá da janela dela pelo Michael Jackson, e o mesmo com a Madonna quando eles estavam na piscina. É isso, piscina do Copa, super tradicional aqui no Rio. Olha que bonito o guarda-sol aqui do Copa e as cadeiras, as espreguiçadeiras que ficam disponíveis aqui pra gente. Essa aqui é a parte de trás da piscina, que a gente fala o antigo Copa, que são os apartamentos mais chiques aqui do Copa, mais tradicionais. Então é um bloco mais tradicional aqui do Copa. E olha esse corredor de distribuição, olha o nível dos elevadores, ó, bem vintage, bem clássico. Olha esse hall que bonito. Esse é o prédio atrás da piscina, aí tem o spa pra cá, e é isso. Esse é o lobby de entrada do antigo Copa, né? O prédio mais antigo. Tem um piano aqui logo na entrada, uma sala de refeição ali para aquele lado e um bar do lado de cá. Aqui dentro do salão a gente tem uma decoração bem carioca, eu diria. Esse amarelo gostoso. Olha, eles acabaram de liberar o salão, então ainda tá um pouquinho vazio. Eles ainda nem abriram o buffet. Por isso eu tô aproveitando para filmar para vocês. E aqui, olha, a gente vai chegando no que é o brunch. É essa mesa super bonita. Eles estão terminando de preparar, ó. Nem liberaram o buffet ainda. Olha, estão acabando de liberar aqui. Toda a equipe que preparou essas delícias por aqui, ó. E olha, pensa que acabou? Não, continua,